Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Diante do quadro que estamos vivendo, encontrei com uma pessoa que me questionou: o diabo conseguiu fechar a igreja do Senhor Jesus? A resposta é não. O diabo não tem poder contra a igreja. Pelo contrário, é a igreja que tem armas contra Satanás. E o fato de as aglomerações de pessoas estarem sendo canceladas, para dizer a verdade, nós vivemos crise de todas as formas. E uma delas é a crise espiritual. O evangelho que era cristocêntrico virou um evangelho de autoajuda. A igreja deve fechar as portas ou a igreja tem que enfrentar Satanás, enfrentar o Estado, epidemia, a pandemia? Olha, deixe eu compartilhar um versículo bíblico que se encontra em Isaías, capítulo 26, o versículo 20 e o 21, que diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que forem mortos. Esse versículo pode até não ser uma profecia para os dias atuais, mas como acreditamos que Deus fala e trabalha por padrões, este versículo retrata o que estamos vivendo nos dias atuais. Vivemos um tempo em que o povo deve ficar escondidos, guardados por um tempo, porque Deus está castigando o povo por causa do pecado. E vem a outra parte que diz o seguinte: é só por um espaço de tempo, e o finalzinho diz que os mortos não serão enterrados. Sabemos que hoje em alguns países não existem mais condições de enterrar os mortos. Mas o texto é claro: Deus manda ao povo dele entrar em casa e trancar as portas e ficar quietinho. Isso aconteceu também no Egito. Ninguém deveria sair de casa, porque à noite passaria o destruidor e Deus protegeria aqueles que estivessem dentro de casa, trancado e com sangue no umbral da porta. Pessoal, só um detalhe aqui. Há poucos dias veio o carnaval. Blasfemaram contra o nome de Deus, zombaram da religião cristã, zombaram de Jesus Cristo. O governo sabia que a epidemia era mundial, mesmo assim abriu portas para aglomeração de pessoas. Eu trabalhei no carnaval e vi fila de pessoas para adentrarem em banheiros públicos, pegando em portas sem meio de lavar as mãos, segurando o copo uma das outras, beijando todo mundo. E agora começa a aparecer os doentes. Tem muita gente infectada e vai começar a aparecer doente se Deus não tiver misericórdia. Depois do carnaval, temos a Páscoa. Mas pegam a Páscoa, faz a Páscoa virar ovo de coelho, chocolate e bagunça. A Páscoa que Deus mandou fazer, ela era para comer a carne do cordeiro, que nós participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Era para comer pão sem fermento. Jesus Cristo disse que é o pão vivo que desceu do céu. E também deveria comer ervas amargas para lembrar do sofrimento do período em que foram escravos, da amargura do Egito. Com certeza Deus não está satisfeito com o nosso carnaval bagunçado que temos. Deus não está satisfeito com a Páscoa, que era um estatuto perpétuo que era para ser lembrado de geração em geração, e virou ovo de Páscoa, ovo de chocolate, ovo de coelho. Deus está irado de fato com toda essa situação. Deus está castigando essa nação?
Deus está castigando o mundo? Não exatamente. O mundo provoca. Nós provocamos as coisas ruins. Mas o texto sagrado, tanto em Êxodo, capítulo 12, quanto Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21, manda o povo de Deus ficar dentro de casa. Então é melhor você ficar dentro de casa, participando de um culto pela uma live do Facebook, do YouTube, pelo Skype, orando com a sua família, buscando ao Senhor, do que muitas das vezes participar de um culto que vai falar só de empresário ou de coisas que fugiu da vontade de Deus. Voltando à pergunta, o diabo fechou a igreja? Tá tudo fechado. A igreja está fechada, os prostíbulos estão fechados, as boates estão fechadas, tudo está fechado. Eu acredito que para Satanás isso também é um prejuízo. Ele preferiria que as pessoas estivessem participando de festas e de bagunças, mas quando você tranca dentro de casa com medo de morrer, então você pensa em Deus. Temos que ficar com medo? Olha, não. Não temos que ter medo da morte. Por outro lado, é interessante que você também não destrua o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Por outro lado também, não devemos, de forma alguma, tentar o Senhor nosso Deus. Você que às vezes é um pai de família, uma mãe de família, que tem que trabalhar, que não pode ficar dentro de casa por algum motivo e que também não tem medo de ser contaminado ou de morrer, mas você tem família, tem parente, tem crianças, tem idosos dentro de casa. Faça o necessário para não contaminar os seus familiares, seus filhos, seus pais. Eles estão dentro de casa e você não pode ir na rua e trazer doença para eles. Então faça o necessário, a higiene. Não é questão de medo, não é questão de terrorismo. É questão de cuidado. Quando o governo manda você parar de sair na rua, fechar os comércios, isso é um prejuízo enorme para a nação inteira. O mercado vai ter muito problema com isso. Mas se eles mandaram, é porque realmente eles perceberam que a situação está fora de controle. Que você possa refletir nos dois versículos que foi lido aqui, tanto no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21, quanto no livro de Êxodo, no capítulo 12, e que você possa resguardar por esses dias, é só por alguns dias, e que Deus tenha misericórdia da nossa nação, da nossa igreja e da nossa família. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até mais.